Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A gente está muito acostumado a estar sempre preocupado em se defender. A sociedade naturalmente ensina e a gente aprende desde cedo porque o mundo é hostil. Todavia, não é bem isso que a Escritura nos ensina. A gente precisa ter um pouco também de paciência nessas horas. Vamos agora para o Salmo 68, Salmo de Davi. Um salmo que, mais uma vez, vai mostrar um homem que estava sempre sendo perseguido por ser um homem de Deus. Diz assim: Levanta-te, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Observe que Davi sempre clama a Deus, sempre coloca a sua vida diante do Senhor. E ele tem a certeza de quem é Deus. Essa é uma coisa importante. Você sabe quem é Deus? Às vezes a gente concebe um Deus que é diferente do Deus da Escritura. Um Deus que é conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E esse, é claro, é um problema. Porque um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, ele será um Deus pequeno, falho. Todavia, um Deus que de fato é a imagem e a semelhança do homem, esse Deus será como os deuses gregos. Né? Lembre que os deuses gregos, eles eram a imagem e semelhança dos homens. E isso naturalmente fazia com que eles fossem pecadores também. Mas o Deus bíblico, o Deus que é o Deus da Escritura, é o Senhor de tudo. E podemos descansar e confiar nele. E de tal forma que Davi diz: Senhor, eu estou passando por problemas, eu tenho sofrido perseguições, o pessoal tem ido atrás de mim, mas, Senhor, levanta. Levanta, Senhor, e todos irão desaparecer. Observe que Davi, ele sempre olha para o Senhor e sabe que Deus é suficiente. Essa é uma coisa que me incomoda em nossos dias. Deus não é suficiente para a nossa geração. Deus não é suficiente. É preciso sempre dar aquele jeitinho brasileiro para tudo. Quando nós descansamos em Deus, nós não precisamos de muita coisa. Lembro-me de ter tido várias experiências no passado, exatamente sobre problemas que precisavam ser resolvidos, mas que sabíamos que deveríamos colocar diante do Senhor e não tentar resolver os problemas. E vimos como Deus foi resolvendo um a um, sem que nós nem sequer tivéssemos ido atrás. Por quê? Porque Ele basta. Quando Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, Ele disse: olha, você tem que confiar em mim. Inclusive, Paulo estava passando por uma situação difícil, né? O espinho na carne. E mesmo assim ele disse: confie em mim. Você precisa descansar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que para você pode ser difícil. Você está passando por alguma luta no trabalho, algum problema com as pessoas em casa, às vezes até na igreja. Mas Deus não deixou de ser Deus. Ele conhece cada um, chama pelo nome. A Bíblia diz que ele chama pelo nome as estrelas e que a gente nem consegue contar. O número de estrelas é maior do que o número de gente. E Deus conhece cada uma pelo nome. Ele conhece você. O que você precisa é conhecer a Deus. Conhecer como Ele é. Ele é o Senhor que criou tudo, o Senhor da história. Ele conduz tudo para a sua glória. Aí você me diz assim: mas pastor, olha como a situação está. Mentiras e mais mentiras, enganos e mais enganos, problemas e mais problemas. O negócio parece que está solto. Não está. Lembre que em Apocalipse Deus disse que em um momento Satanás seria solto e iria trazer todas as nações contra o povo do Senhor e então chegaria ao fim. Isso já mostra nesse texto que Deus tem o controle, mas conforme sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ele deixa Satanás solto por um tempo. Você, mas por que ele faz isso? Como é que Deus deixa Satanás solto? Sabe que Satanás, ele, assim como os fariseus, mata, rouba e destrói. Então, como é que ele deixaria solto? Ele tem os seus propósitos. E muitas vezes, para cumprir esses propósitos, ele vai usar até Satanás. Ou seja, Satanás não é um Deus ou um semideus que está atuando independentemente de Deus. Não. Satanás sabe que tem que se submeter a Deus. Então,
ele só poderá fazer se Deus de alguma forma deixar. Portanto, conhecendo Deus, que é o Senhor de tudo, confie nele. Os homens maus, aquilo que acontece de ruim, também está debaixo do controle do Senhor. A gente precisa descansar, sossegar o coração, então esperar no Senhor, para que Deus cumpra o propósito dele, os propósitos que ele tem, propósitos que a gente muitas vezes pode não entender e nem mesmo chegar a ter o conhecimento em nossos dias, mas que, em um determinado momento, se cumprirá do jeito que tem que se cumprir. Deus tem cumprido a sua vontade. Então, o que ele quer de nós é que confie. E esse desafio de confiar, ele é importantíssimo. Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Confiar que Deus sabe tudo o que deve ser feito. Confiar que Deus nos conhece, sabe que nós esperamos nele, que nós aguardamos a sua graça e a sua misericórdia. Tudo isso exige uma confiança nossa para com Deus. A gente tem que confiar no Senhor. E, inclusive, em Hebreus, quando o autor vai fazer uma distinção entre aqueles que estavam abandonando a fé, apostatando, e aqueles que estavam se mantendo firmes, ele chega a dizer no capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, veja, Deus sabe o que você está fazendo, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua dedicação, Deus sabe que você está sendo firme, que você permanece fiel, que você não desistiu, e Ele vai continuar olhando para você como um homem, como uma mulher que espera nele. Ele sabe fazer distinção. Fez distinção entre o Egito e Israel. Deus faz distinção. Então, o que você precisa é confiar como Davi. Só precisa que Deus se levante e todos irão cair por terra. Por quê? Porque ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Ninguém pode resistir à glória de Deus. E Davi é um homem que aprendeu desde cedo a arte da guerra. Inclusive matando o Golias desde cedo, pouco tempo depois que havia sido ungido para ser o próximo rei de Israel. Então, como Davi, confie no Senhor. Nós precisamos, em nossa geração, aprender que ainda que nós não devamos ser preguiçosos e nem irresponsáveis, não devamos ser negligentes, não devemos ser omissos, todavia, devemos sim aprender a confiar e esperar em Deus. Muitas coisas em nossas vidas poderiam ser deixadas nas mãos do Senhor para que Deus resolvesse, para que o Senhor tomasse a frente e fizesse a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, confie você também, descanse você também, espere você também, orando, colocando diante do Senhor, fazendo o que Deus ensina e de forma que viva uma vida agradável a Deus, enquanto aguarda o agir gracioso e poderoso do Senhor sobre a sua vida. Espere em Deus. Essa é uma das grandes lições da vida de Davi. Confiar e esperar no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas tuas mãos e te glorificamos. Agradecemos e te engrandecemos, porque o Senhor é Deus e o Senhor é tão bom para conosco. Tem cuidado de nós e nos livrado dos inimigos tantas vezes. Mesmo sem nós fazermos nada, sem levantarmos uma mão, o Senhor dará vitória ao teu povo, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor receba a nossa gratidão por isso. E tudo isso nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.